O que exatamente é o própolis? O que ele é? Própolis é um rejunte. É um bom rejunte. Né, principalmente um rejunte. O própolis é uma resina que a abelha utiliza para basicamente duas funções. A principal é rejunte, então ela coleta resinas na natureza, coloca saliva, pólen e rejunta toda a colmeia. Ela calafeta toda a colmeia. Então tem um buraco. Uhum. Está entrando luminosidade, está entrando vento, água. As operárias vão fazer a própolis e vão tampar esse local. Essa é a principal função. Uhum. Agora, tem uma função também de controle microbiológico dentro da colmeia. Então, a própolis mantém toda uma flora microbiana saudável para a abelha. Tem até estudos científicos que têm um erro que falam que mantém o interior da colmeia asséptico. Impossível, né? Não tem ambiente sem micro-organismo. Mas ela mantém uma microbiota saudável ali para ela. Então, por exemplo, entrou um rato. Elas vão matar ele. Matou. Elas não têm força para tirar um rato de dentro da colmeia. O Aham. rato é muito maior, muito mais pesado que elas. O que elas vão fazer? Igual os antigos egípcios não faziam a múmia. Aham. Um dos produtos utilizados na mumificação era a própolis, né? Caramba. Elas vão fazer aquilo, elas vão mumificar o rato. Não vai ter cheiro, não vai ter micro-organismo que cause malefício para elas ali. Se você tirar o rato ali, vai ter cheiro de própolis. Múmia. Então essa é a própolis. E assim, e a própolis, ela varia muito, né? Então a gente vai falar de pelo menos duas características da própolis. A primeira é quem fez. A gente vai falar então de abelhas Apis mellifera ou de abelhas nativas sem ferrão. E de onde ela coletou essa resina. Então a mais famosa é a própolis verde do alecrim do campo, né? A Apis mellifera coletou do alecrim do campo, aqui na nossa região tem muito. Ela pega os brotinhos e vai lá e faz própolis verde. Ou em manguezal, ela faz a própolis vermelha, que é uma própolis vermelha igual sangue, né? Então a Dalbergia castophilum, que é a fonte botânica, ela tem uma resina igual sangue, coleta a resina e faz a própolis e calafeta. Ou das nativas, que aí são mais de 300 espécies, imagina qual o número de variedade que elas podem fazer de Aham. própolis. Qual... Mas assim, o que é, quimicamente falando, bioquimicamente falando, o que é a própolis, sabe? Quais são a estrutura dela? Qual que é? A estrutura dela, assim, de interesse nós que buscamos produtos, alimentos funcionais, a gente busca compostos bioativos, né? Então, eu comentei com você, por exemplo, da própolis verde, a gente busca o artepelin C, a gente busca flavonoides, Uhum. né? Agora, a própolis é feita de resina. Resina, tem uma fração de resina, cera de abelha, que é um outro produto 100% animal, né? Então, ela chega a ter até 30% de cera. Então, lá no abdômen da abelha, ela tem glândulas seríngeas, né? E ela faz. É como se fosse uma cera de ouvido. Aham. Essa é a cera de abelha, só que é a cera do abdômen. Ela põe uma parte ali de cera, coloca saliva e coloca um pouco de pólen, que é a fonte proteica delas. Aham. Então essa é a Interessante, própolis. cara. E como ela se aplica à saúde humana? E qual o mecanismo por trás disso? Tipo, por que que faz bem própolis? Claro, muito bom. É, A gente tem, então assim, dos produtos das abelhas, são mais de 10, né? Por mais que a gente fale mais de 4, mel, pólen, própolis, geleia real, fala um pouquinho de veneno, que é a apitoxina, são mais de 10 produtos. A própolis, sem dúvida, é a mais estudada. É que no mundo pós-pandemia é o que realmente o mundo quer usar. Só que são poucas pessoas que sabem dosagem, qualidade. A gente busca ali, são esses compostos bioativos, são compostos com o potencial antioxidante muito grande, né? Então, assim, e a gente tem estudos mostrando efeito antitumoral, efeito analgésico, efeito antimicrobiano incrível, e aí vem o conhecimento ancestral nosso. A maioria das vovós sabiam que quando seu netinho tinha dor de garganta, ele dava mel e própolis, né? O mel como, claro que o mel também tem esses efeitos, só que talvez inferiores, mas com o efeito do xarope, né? Algo que vai descer vagarosamente pela garganta. E a própolis como a substância em si, com propriedade medicinal.